O presidente Donald Trump intensificou suas críticas contra senadores republicanos que votaram a favor de limitar seus poderes militares na Venezuela. Durante discurso no Detroit Economic Club após visitar uma fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, Trump atacou nominalmente os senadores Rand Paul, Kentucky, Lisa Murkowski, Alaska, Susan Collins, Maine e Todd Young, Indiana, chamando-os de verdadeiros perdedores e alegando que não conseguem justificar seus votos contra a posição presidencial. Os 4 republicanos se juntaram aos democratas para aprovar uma resolução do senador Tim Kaine, Virgínia, que exigiria aprovação congressional antes de qualquer ação militar adicional na Venezuela. A votação final está prevista para quarta-feira. Trump criticou duramente a decisão desses senadores, argumentando que votaram contra o que ele descreveu como provavelmente o ataque tático mais talentoso e brilhante que tivemos em talvez 100 anos, referindo-se à captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Trump havia anteriormente declarado que esses senadores nunca deveriam ser eleitos para um cargo novamente após a votação inicial que fez avançar a resolução de Kaine. O presidente criticou Paul por votar rotineiramente contra políticas republicanas e questionou por que os senadores se opõem à ação na Venezuela quando não conseguem fornecer uma resposta clara. Paul é um copatrocinador da resolução de Kaine, enquanto Murkowski, Collins e Young argumentaram que seu voto foi para garantir a autoridade do Congresso antes de ações futuras, embora não tenham se oposto à captura de Maduro. Estamos diante de um momento revelador na política americana que expõe a fratura fundamental dentro do próprio Partido Republicano sobre questões de soberania executiva, poderes de guerra e, mais profundamente, sobre o que significa ser conservador em 2026. O presidente Donald Trump lançou uma ofensiva pública devastadora contra 4 senadores republicanos que ousaram votar ao lado dos democratas para restringir seus poderes de ação militar na Venezuela, numa votação procedural sobre uma resolução de poderes de guerra apresentada pelo senador democrata Tim Kaine. Os alvos da fúria presidencial são figuras bem conhecidas do establishment republicano: Rand Paul, do Kentucky, Lisa Murkowski, do Alaska, Susan Collins, do Maine e Todd Young, de Indiana. Todos votaram para avançar com a resolução que exigiria aprovação congressional antes que Trump pudesse autorizar uso adicional de força militar na Venezuela. Um 5º republicano, Josh Hawley, do Missouri, também votou pela medida, mas curiosamente escapou da crítica pública de Trump, aparentemente por estar negociando nos bastidores com funcionários da administração. O contexto é crucial aqui. A administração Trump realizou o que o próprio presidente descreveu como provavelmente o ataque tático mais talentoso e brilhante que tivemos talvez em 100 anos contra a Venezuela, culminando na captura do ex-presidente socialista Nicolás Maduro. Esta operação militar, executada sem consulta prévia ao Congresso, desencadeou um debate constitucional sobre os limites dos poderes executivos em matéria de guerra, mesmo quando o alvo é um regime autoritário socialista que todos concordam ser uma ameaça. Durante discurso no Detroit Economic Club, após visitar uma fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, Trump não poupou palavras ao atacar os republicanos dissidentes. Chamou-os de verdadeiros perdedores, descreveu Murkowski e Collins como desastres e questionou retoricamente por que esses senadores se oporiam a uma operação militar bem-sucedida contra um ditador socialista. Trump contrastou a desunião republicana com a coesão democrata, observando que os democratas, apesar de políticas ruins, ficam juntos como cola. A votação final sobre a resolução de Kaine está programada para quarta-feira, e a Casa Branca, junto com a liderança republicana no Senado, tem trabalhado intensamente para reverter os votos. Quando questionada se mudaria seu voto após o almoço político semanal fechado dos republicanos do Senado, Collins respondeu simplesmente sim, confirmando que manteria sua posição contra Trump. As justificativas dos senadores dissidentes variam. Rand Paul, fiel à sua postura libertária consistente, é cosponsor da resolução e há muito tempo defende supervisão congressional sobre ações militares. Murkowski, Collins e Young afirmaram não ter problemas com a captura de Maduro em si, mas argumentam que votaram pela resolução para preservar a autoridade constitucional do Congresso de pesar sobre futuras ações militares. Hawley expressou preocupações específicas sobre botas no chão na Venezuela,
sem autorização congressional. Este confronto acontece num momento particularmente tenso da presidência Trump. A administração está simultaneamente pressionando por controle da Groenlândia, intensificando operações do ICE contra imigrantes ilegais em cidades santuário e agora lidando com as consequências de uma operação militar não autorizada na Venezuela. A questão da Venezuela é especialmente complexa porque envolve as vastas riquezas petrolíferas inexploradas do país, com alguns republicanos já de olho nos benefícios econômicos potenciais, enquanto democratas alertam sobre riscos para os contribuintes. O que torna este episódio particularmente significativo é que ele força conservadores a confrontar questões fundamentais sobre os princípios que afirmam defender: soberania executiva versus separação de poderes, ação decisiva contra socialismo versus constitucionalismo estrito, lealdade partidária versus convicção individual e pragmatismo versus princípio. Parte 2. Guardando. Esta foi a primeira, prossigo com a conservadora. Esse confronto expõe uma tensão constitucional fundamental que remonta aos próprios fundadores da nação americana. A Constituição dividiu deliberadamente os poderes de guerra. O Congresso declarar guerra, artigo 1º, seção 8, enquanto o presidente é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, artigo 2º, seção 2. Esta divisão nunca foi nítida na prática. O precedente Venezuela é particularmente perigoso porque estabelece operações unilaterais de mudança de regime como ações táticas. Trump caracterizou a captura de Maduro como um ataque tático brilhante, não uma guerra. Esta terminologia importa. Se aceita, qualquer presidente futuro poderá executar operações de mudança de regime em qualquer nação, sem consulta congressional, simplesmente rotulando-as como táticas em vez de guerra. 2. Mina War Power Solutions, MIN. Aprovada após os excessos do Vietnã, esta lei exige notificação ao Congresso dentro de 48 horas de ações militares e limita operações não autorizadas a 60 dias. A postura de Trump sugere que essas restrições são irrelevantes se a operação for suficientemente rápida e brilhante. 3. Cria assimetria de accountability. Operações bem-sucedidas, como aparentemente foi a captura de Maduro, geram apoio público que torna politicamente tóxico questionar a autoridade presidencial. Mas e se a próxima operação resultar em centenas de mortes americanas ou escalar para conflito regional? Os senadores dissidentes estão, ironicamente, defendendo uma posição tradicionalmente conservadora. Barry Goldwater, ícone do conservadorismo, processou o presidente Jimmy Carter por rescindir um tratado sem aprovação do Senado. Rob Taft, Mr. Republican, criticou ferozmente Truman pela Guerra da Coreia sem declaração congressional. A posição conservadora clássica sempre favoreceu limites ao poder executivo. O que mudou? A era do terrorismo pós-11 de setembro normalizou a ação executiva unilateral. As autorizações de uso de força militar, EFs, de 2001 e 2002 foram interpretadas de forma tão ampla que presidentes as usaram para justificar operações em países que nem existiam como alvos quando foram aprovadas. O presidente, como único oficial eleito nacionalmente, exceto o vice, possui mandato popular para agir decisivamente na defesa dos interesses americanos. A deliberação congressional é vista como obstáculo burocrático que enfraquece a posição americana. Eficácia. A Operação Venezuela demonstra que ação rápida e secreta funciona. Consulta congressional significa vazamentos, debate público e perda de elemento surpresa. Trump responderá aos eleitores em 2028 ou seu sucessor escolhido. Esta é accountability democrática suficiente. Realidade geopolítica. China, Rússia e Irã não consultam parlamentos antes de agir. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de telegrafar intenções. Precedente limitado. Venezuela é caso especial. Regime socialista fracassado, crise humanitária, ameaça à segurança hemisférica. Não é modelo para todas as situações. Conseguimos a vitória mais brilhante em 100 anos. E vocês querem amarrar minhas mãos? Poderes de guerra concentrados no executivo são receita para império perpétuo. Os fundadores exigiram deliberação congressional precisamente porque guerra é a decisão mais consequente que uma nação toma. Baseados em declarações públicas anteriores. Precedente perigoso.
Hoje é Venezuela, amanhã pode ser Irã, depois Síria, depois Coreia do Norte. Onde termina? Custo fiscal. Guerras custam trilhões. O Congresso controla o orçamento e deve debater esses compromissos. Compromissos de tropas. Hawley expressou preocupação específica com boots on the ground. O que acontece quando a situação na Venezuela se deteriorar e exigir forças terrestres para a estabilização? Consistência ideológica. Paul votou contra expansões de poder executivo sob Obama e Biden. Seria hipócrita apoiar Trump apenas por tribalismo partidário. Ele caracterizou colegas republicanos como hipócritas que dizem ser pró-vida, mas não se importam com essas pessoas nos barcos. Uma referência mordaz às consequências humanitárias das operações militares. Apoio à ação contra Maduro, mas insistência em processo constitucional apropriado. Não se opõe à operação realizada. Todos os três deixaram claro que não criticam a captura de Maduro. Preocupação com autorização prospectiva. O voto foi sobre futuras operações, não validação retroativa. Papel institucional do Senado. Como senadores, têm obrigação de preservar prerrogativas congressionais, independentemente de quem seja presidente. Vulnerabilidade eleitoral. Collins e Murkowski representam estados com tendências independentes. Seus eleitores valorizam checks and balances. Como apoiar o presidente do próprio partido sem estabelecer precedente que um futuro presidente democrata explorará? Hawley representa uma categoria interessante. Inicialmente votou com os dissidentes, mas está negociando com a administração. Sua abordagem revela estratégia política sofisticada. 1. Demonstrar independência. O voto inicial mostra que não é capacho de Trump. 2. Obter concessões. Usar seu voto para garantias específicas, notificação estatutária, aprovação congressional para operações terrestres. 3. Reivindicar vitória. Se mudar o voto, pode alegar que forçou Trump a respeitar preocupações constitucionais. 4. Preservar relação com Trump. Ao negociar privadamente em vez de desafiar publicamente, evita a ira presidencial. Trump entende transações. Hawley está negociando. Os outros 4 estão fazendo declaração de princípios. Para Trump, o primeiro é respeitável, o segundo é traição. A operação bem-sucedida contra Maduro pode inaugurar nova era de intervencionismo americano, mas com diferenças cruciais em relação às intervenções dos anos 2000. Iraque e Afeganistão, invasões massivas, ocupações prolongadas, construção nacional. Modelo Venezuela, operação cirúrgica, captura de liderança, instalação de governo alternativo, presumivelmente Edmundo González ou Maria Corina Machado, mínima presença terrestre americana. Menor custo em vidas e recursos americanos. Menor visibilidade política doméstica. Contorna debate congressional antes que fatos sejam consumados. Capitaliza sobre superioridade tecnológica e de inteligência dos S1. Vácuo de poder. Quem governa a Venezuela pós-Maduro? As instituições do Estado colapsaram. Crime organizado e guerrilhas controlam vastas áreas. 2. Reação regional. Brasil, Colômbia e México não foram consultados. Isso cria ressentimento sobre imperialismo yanqui. 3. Presversários. Se os Estados Unidos podem executar mudança de regime unilateral, por que Rússia ou China não podem? 4. E se a situação se deteriorar? Pressão política forçará a intervenção expandida. Maduro era alvo fácil politicamente. Socialista autoritário. Crise humanitária massiva com milhões de refugiados. Envolvimento com narcotráfico. Aliança com Irã, Rússia e China. Oposição democrática reconhecida internacionalmente. Poucos democratas ou republicanos defenderiam Maduro em princípio. Isso torna a Venezuela caso ideal para estabelecer precedente expansivo que depois será aplicado a situações mais controversas. Venezuela, socialista, hemisférico, amplamente mal visto. 2. Irã, autoritário, patrocinador de terrorismo, programa nuclear. 3. Síria, uso de armas químicas, parceiro russo. 4. Até mesmo México, cárteis de drogas como organizações terroristas. A ação unilateral americana em Venezuela ocorre em contexto de crescente multilateralismo por parte de competidores BRICS expandido, iniciativas Cinturão e Rota, Organização de Cooperação de Xangai, alternativas ao SWIFT para transferências financeiras. Enquanto Trump age unilateralmente, sem ONU ou mesmo consulta estreita com aliados da OTAN, adversários investem em instituições multilaterais que legitimam suas ações. Nações intermediárias, Índia, Indonésia, Brasil, África do Sul,
podem ver instituições multilaterais chinesas russas como mais previsíveis que poderes unilaterais americanos imprevisíveis. O ataque público de Trump aos senadores dissidentes não é meramente expressão de frustração, é estratégia deliberada de controle partidário através de mobilização da base. Identificar alvos. Senadores que votaram contra 2. Ataque público, rotulá-los como perdedores e desastres 3. Mobilização da base, implicação de que são alvos primários 4. Pressão local, base MAGA organiza protestos, ameaças de desafios primários 5. Isolamento institucional, outros senadores evitam ser próximos alvos. Esta tática foi altamente efetiva de 2017 a 2025. Bob Corker. Cenário 1. Consolidação do poder executivo por cento. Se a resolução de Keynes for derrotada ou vetada com sucesso, precedente Venezuela se consolida. Futuras operações de mudança de regime serão classificadas como táticas e executadas sem consulta congressional. Primárias republicanas 202 Collins, Murkowski e Young enfrentarão desafiantes apoiados por Trump. Probabilidade de pelo menos um perder a primária é alta. Efeito dominó. Senadores republicanos moderados evitarão desafiar Trump em questões de segurança nacional por medo de retaliação eleitoral. Escalada de operações. Com precedente estabelecido, a administração Trump poderá considerar ações similares no Irã, Nicarágua ou Cuba. Cenário 2. Reasserção congressional. 20. Se a resolução passar com apoio bipartidário suficiente para superar veto. Renascimento do constitucionalismo. Primeira restrição bem-sucedida a poderes presidenciais de guerra desde 1973. Coalizão bipartidária temporária. Democratas 5-7 republicanos formam bloco para supervisão de política externa. Fragmentação republicana acelerada. Divisão permanente entre conservadores constitucionais e nacionalistas executivos. Crise de governabilidade. Trump retaliaria com ordens executivas em outras áreas, criando múltiplas frentes de conflito constitucional. Cenário 3. Compromisso Hawley. Hawley negocia uma solução intermediária. Formalização de consulta prévia. Presidente notifica a liderança congressional 72 horas antes de operações, mas não precisa de aprovação formal. Definição de operações táticas. Limite de tempo, máximo 14 dias. Escopo, sem ocupação territorial e objetivos. Captura de indivíduos específicos. Mecanismo de revisão. Congresso pode desautorizar operações dentro de 30 dias por voto majoritário. Todos declaram vitória. Trump mantém flexibilidade operacional. Congresso preserva supervisão nominal. 1. Transformação do Partido Republicano. O Partido Republicano de 2030 será fundamentalmente diferente. Extinção do republicanismo tradicional. Collins e Murkowski representam as últimas de uma espécie em extinção. Seus sucessores serão ou trumpistas leais ou democratas que venceram cadeiras historicamente republicanas. Nova ortodoxia de política externa. O intervencionismo neoconservador Bush-Cheney, mudança de regime, mas construção nacional de longo prazo, será substituído por nacionalismo operacional trumpista, operações rápidas de mudança de regime sem comprometer de longo prazo. Colapso da distinção isolacionismo-intervencionismo. A nova direita será simultaneamente anti-guerras prolongadas, como Rand Paul sempre defendeu, e pró-operações unilaterais agressivas, que Paul tradicionalmente se oporia. Esta contradição será resolvida por lealdade pessoal a Trump, não por princípios coerentes. 2. Militarização da política doméstica. O precedente Venezuela terá efeitos internos, normalização de operações tipo Venezuela. Se capturar líderes estrangeiros é apenas uma operação tática. Operações de deportação em massa podem ser classificadas como operações de segurança interna, isolando-as de supervisão judicial. Fusão de segurança nacional e política partidária. Questionar operações militares do presidente será redefinido como ajudar o inimigo, tornando a oposição legítima politicamente radioativa. Erosão de normas de emergência. Se presidente pode agir unilateralmente quando o momento exige, a definição de emergência se expandirá constantemente. 3. Reações internacionais com consequências duradouras. A Operação Venezuela estabelece um perigoso precedente global. Corrida armamentista constitucional.
Outros países fortalecerão poderes executivos, arguni flexibili Venezuela para competir. Colapso do direito internacional. Se Estados Unidos podem capturar chefes de Estado sem declaração de guerra, por que Rússia não pode fazer o mesmo na Ucrânia? Por que China não pode na Taiwan? Proliferação nuclear acelerada. Países médios concluirão que apenas armas nucleares previnem operações tipo Venezuela. Irã e Coreia do Norte nunca desistirão de seus programas. Fragmentação de alianças. Aliados europeus e asiáticos precisarão decidir apoiar precedente perigoso ou confrontar Washington em questão de segurança, arriscando ruptura da aliança. Nova Constituição Imperial de facto. Até 2035, os Estados poderão operar sob uma Constituição não escrita fundamentalmente diferente. Presidência Imperial consolidada. O presidente controlará totalmente política externa e segurança interna, com o Congresso reduzido a aprovar orçamento e legislação doméstica não relacionada à segurança. Judiciário marginalizado. Cortes desenvolverão doutrina de questão política expandida, recusando-se a revisar ações executivas em segurança nacional. Sistema bipartidário reformulado. Democratas se tornarão o partido da supervisão constitucional, republicanos o partido do nacionalismo executivo 2. Ciclos de retaliação presidencial. O precedente de Trump será usado e abusado por sucessores. Presidente democrata em 2029 usará modelo Venezuela para operações climáticas unilaterais ou apreensão de executivos corporativos acusados de crimes ambientais. Normalização de mudanças de regime. Até 2040, Estados Unidos poderão ter executado 8-10 operações Venezuela em diferentes países, criando instabilidade global crônica. Para o fundo. Cada presidente expandirá poderes além dos do antecessor, temendo parecer fraco se exercer moderação. Esta crise expõe um paradoxo fundamental do republicanismo moderno. O partido que historicamente defendia limitação do poder governamental, agora defende o poder executivo mais expansivo da história americana. Este não é simplesmente hipocrisia política, é uma transformação filosófica fundamental. O conservadorismo americano tradicional, desde Russell Kirk até William F. Buckley, enfatizava ceticismo sobre poder concentrado, preferência por processos lentos e deliberativos, devoção a precedentes constitucionais, cautela sobre ação governamental. O trumpismo inverteu completamente esses princípios quando aplicados ao poder executivo. O novo credo é entusiasmo por poder executivo concentrado, preferência por ação decisiva, sem deliberação, disposição para ignorar precedentes quando inconvenientes, agressividade em ação governamental quando dirigida a alvos aprovados. A única coisa preservada é o ceticismo sobre Congresso e Judiciário, mas apenas quando limitam o presidente. Os 4 senadores que votaram contra Trump enfrentam o teste definitivo. Rand Paul representa consistência ideológica. Ele se opôs a poderes executivos de guerra sob Obama, Trump-1, Biden e agora Trump 2. Sua posição é previsível porque é baseada em princípios, não em lealdade partidária. Mas essa consistência o torna politicamente vulnerável. Em Kentucky, ele enfrentará acusações de ajudar socialistas venezuelanos em sua próxima campanha. Murkowski e Collins representam o republicanismo moderado tradicional. Elas acreditam em instituições, processos e normas. Mas este republicanismo não tem mais base eleitoral. Collins enfrenta a eleição em 2026 no Maine, um estado que está se tornando mais azul. Ela pode sobreviver apenas atraindo democratas moderados, o que exige se distanciar de Trump. Murkowski já sobreviveu a uma primária republicana perdendo e vencendo como independente. Ambas são politicamente mortas-vivas. Sobrevivem, mas não representam o futuro do partido. É o mais intrigante. Indiana é um estado profundamente vermelho. Young não tem o perfil de Maverick de Paul ou a independência geográfica de Murkowski Collins. Seu voto representa talvez o último suspiro do conservadorismo institucional no Partido Republicano Heartland. Ele provavelmente perderá sua próxima primária. A maior ironia desta crise é que Trump pode estar criando precisamente o precedente que permitirá a futuros presidentes democratas implementarem agenda progressista sem restrições constitucionais. Considere: se presidente pode executar operações militares de mudança de regime sem aprovação congressional, um futuro presidente pode ordenar ação militar unilateral sobre mudança climática.
atacando infraestrutura petrolífera de países que não